Chega a hora da matéria especial do Geraldo. Mais uma história inacreditável. Daqueles mistérios que vocês gostam. Eu voltei ao cenário pós-Segunda Guerra Mundial. Final da década de 30, começo da de 40. Uma fazenda brasileira nazista. E esse senhor mora lá. Isso mesmo, eu descobri uma fazenda que guarda mais marcas dos nazistas, escravidão, provas contundentes da passagem dos discípulos de Hitler aqui no Brasil. E lá eu achei, eu posso já desvendar ou não, diretor? Lá eu achei um objeto lacrado. Vocês vão ver esse objeto agora aí. E esse objeto agora está aqui no estúdio. E nós vamos tentar abrir esse mistério que já dura muitos anos. Quem é esse homem? Veja agora na nossa reportagem especial. A história que nós vamos contar hoje é impressionante e acaba coligando dois países, Brasil e também os alemães. Estamos no interiorzão do estado de São Paulo, sudoeste do estado de São Paulo. Uma fazenda hoje que abriga animais, cavalos, algumas vacas, algumas produções agrícolas. Mas no passado, esse chão que eu estou pisando foi dominado por aqueles que queriam dominar o planeta através do seu grande chefe. Os alemães queriam dominar um país, ser uma raça única. Hitler, à frente de um pensamento, queria ter um soldado, um povo que se tornasse o exército dos alemães. No final da Segunda Guerra, quando viram que iam perder, muitos deles deixaram seus postos, suas cidades, suas famílias, para migrar para outros países. O Brasil foi um deles. E esta fazenda que nós estamos agora aqui no interior do estado de São Paulo foi moradia, palco, QG, indústria dos alemães. Os nazistas pisaram aqui. Segmentos direto de Hitler trabalharam nessa fazenda. E esta fazenda que nós estamos agora, no século passado, abrigou os alemães. Famílias inteiras vieram para cá. Uma verdadeira cidade foi construída aqui. O grande poderio alemão da época, mesmo enfraquecido politicamente por terem perdido a guerra, formaram-se aqui um exército de homens, trabalhadores, fazendeiros e até mesmo escravos. Alguns anos atrás, essa fazenda, ainda depois dos alemães, chegou a ter como propriedade o brigadeiro Tobias de Aguiar, que depois passou essa propriedade aos Ramos de Azevedo, família muito rica na época. Esse local foi comandado pelos alemães. A fazenda nazista, aonde gente era empregada e até mesmo escravizada com uma mão de obra muito barata. Muito. E a prova da fazenda nazista que nós viemos buscar, os tijolos de construção na época eram bem diferentes. Algumas décadas atrás, quando os atuais proprietários começaram a remexer e a ver peças da fazenda, encontraram muitos tijolos como esse, que parecem ser absolutamente iguais aos tijolos da época, mas com uma grande diferença. O símbolo nazista.
Os Rocha Miranda, grande poderio de gente que tinha dinheiro na época. Os Rocha Miranda dominaram por aqui. Esse tijolo, vamos andando, Chico. Esse tijolo que vocês estão vendo aqui foi todo construído, tinha mais aqui, tinha mais casas que foram demolidas. Dá uma olhada. Por onde você anda aqui, você encontra rastros da época. E o que eu vim buscar aqui foi a sobra, a relíquia de um objeto esquecido ou deixado dentro dessa fazenda, mesmo depois de pelo menos 2 famílias terem sido proprietárias desse local. O cofre nazista. Dentro dessa fazenda existe um cofre que há mais de 70 anos nunca foi aberto. Nunca ninguém conseguiu. Esse cofre existe. O que teria dentro desse cofre? Essa história é real na fazenda que os nazistas pisaram aqui no Brasil. Vocês vão ver a quantidade desses tijolos, que tem até suástica aqui, nazista. É uma emoção muito grande pegar isso aqui na mão, porque uma raça inteira. Perguntaram, historiadores tentaram descobrir, por favor, produção. Historiadores tentaram descobrir se poderia, na verdade, se tornar um campo de concentração isso na época. Não. Os alemães queriam, na verdade, a riqueza. E aqui era um polo industrial muito rico para os alemães. Muito. Aqui se fabricava muita coisa, muita coisa. Alimentos. Historiadores da época dizem que a capacidade que eles estavam criando aqui era para circular e sustentar 30 mil homens brincando. Se Hitler tivesse ganho a guerra, talvez aqui seria um dos campos de refúgio ou de passeio dele. Porque até mesmo antes de perder a guerra, os alemães já estavam aqui. Pisavam aqui. Depois, outros proprietários vieram. Hoje, quem cuida da fazenda é este senhor. As coisas mudaram. Diante da história de décadas e décadas, eu posso dizer que ele é um novo proprietário, que ele só está há 6 anos, que cuida de tudo isso. O que nós estamos contando, Tatão, é a história viva de uma fazenda que tem nome, que tem registros e que eu vou mostrar agora, inclusive, que o livro está aqui com a minha produção. Tem até um livros que contam a realidade histórica dessa fazenda. Positivo, Geraldo. Eles eram tecnologia de primeiro mundo. Tudo que tinha de bom para produção na Europa também tinha aqui. Eles traziam de navio até o Porto de Santos. Do Porto de Santos colocavam no trem. Do trem vinha até a estação Hermilo, que eles tinham um entreposto numa estação aqui perto da fazenda. Vamos andando, Tatão. E de lá da estação Hermilo vinha de caminhão até as fazendas que eles tinham por aqui, porque não é só essa, tinha muito mais, né? Aqui era na verdade, se tornou um conglomerado dos alemães, erguido por eles. Olha, eu acredito que... E também por, enfim, entre aspas, escravos da época. Sim, mas eu acredito que não era por alemães. Laranjas deles, porque eram famílias brasileiras que trabalhavam em função da ideologia e difundindo a ideologia nazista no Brasil. Fazenda Cruzeiro do Sul. Olha o que eles tinham na época. Fazenda Cruzeiro do Sul. A coisa era tão bem organizada. A coisa era tão bem organizada que olha isso aqui. Isso naquela época. Qual que é a data aí? Eu vou pegar a data aqui, pera aqui que a gente já vai conseguir ver. Você vê que eles tinham custeio de tudo que se tinha. Quer ver? Segura pra mim aqui, Tatão, por favor. Quer ver? Segura o livro pra mim, eu vou girando aqui, ó. Você quer ver só? É uma coisa impressionante. Existe aqui dentro, olha, custeio da fazenda. Vamos ver se a gente acha a despesa, venda, bomba de gasolina. Mas aqui, ó. Balancete, julho de 1944. Julho
do ano de 1944. Eles tinham balancete de tudo, olha. Venda de gado, impostos que se pagavam na época e dava alguma coisa de 1.202.000 cruzeiros na época. Eu vim buscar aqui a informação que nós recebemos do cofre. Tá lá no vaga. Do cofre que seria o cofre nazista. Isso aqui era usado por ele, era uma oficina na época? Era claro. a oficina dele, trabalhava. E aqui tem alguns tijolos. Pega os tijolos aí, Tatão. Quando esses tijolos foram encontrados, a história foi levantada. Porque foi a comprovação. Quando esses tijolos foram encontrados, aí sim descobriu-se, né, que realmente... Dá uma olhada nisso. Que realmente a história era verdadeira, Tatão. Isso. Antes eles falavam que era fofoca. Hoje não. Hoje está comprovado. Tem indícios, tem documento, existe o doutorado. Tá chegando. Chega, do professor Sidney. E o mais interessante, existe uma vítima com 89 anos, que ele não veio do orfanato para cá. Ele foi trazido pelas autoridades. Nem nome ele tinha número. Lá ele tinha nome. Aqui ele passou a ter número. Que número que ele era? 23. E ao seu Aloysio, com muito respeito. Que foi um dos escravos. Foi. O único sobrevivente vivo é ele. E ele pode falar que os nazistas pisaram aqui. Ele confirma. Ele chegou a fazer Hanauê e Heil Hitler. Ele fez isso, ele comenta. E se não fizesse na época? Castigo. Tinha castigo, era penalizado. Até dizer com palmatória. Esse silo, esse buraco aqui, eles chamavam de bailéu. Vem cá, qual silo? Esse daqui é um silo de armazenar grão para alimentar gado no inverno. Aqui. Tecnologia da Europa. Tá vendo isso aqui? O que parece ser uma torre, não é. Como chama? É um silo de armazenar alimento pro gado. Eles guardavam alimento pro gado e usavam como bailéu, um corretivo para os meninos. Então, se eles faziam algum tipo de malvadeza, era colocado no bailéu. Isso aí serviu até como uma quase senzala. Sim, com certeza, com certeza. Ou até uma ideologia de um campo de concentração, por que não? Eu ia dizer isso aí, sabe? É muito forte o que eu tô falando, mas quer dizer, poderia ter se tornado esse local, eu não vou dizer um Auschwitz, mas era um campo de concentração completamente dominado com a ideologia nazista. Sim, e os meninos não tinham como fugir. Diz o seu Aloysio, depois de alguns anos, teve alguns até que se aventurou voltar pelo Rio de Janeiro, Geraldo. Imagine você, pelo trilho do trem. Eles foram trazidos de trem e cismaram de voltar pelo trilho de trem. Seu Aloysio nunca mais teve notícia se chegaram ou se morreram. Mas teve alguns que tentou retorno. A história desse cofre que eu vim atrás é uma história realmente que surpreende. Porque esse cofre deve estar aqui pelo menos quantos anos? Eu estou nessa família há 20 anos e conheço esse cofre há 20 anos. Mas a história é mais longa. E todos esses últimos 14 anos, depois que eu encontrei o tijolo de pesquisas, encontrei muitos idosos de 80 a 90 anos. Todos eles conhecem o cofre. De 80? Sim. O seu Aloysio tem 89. E ele fala do cofre? Ele conhece, mas sabe que nunca viu lá dentro. Mas vocês ouviram isso? Um ex-escravo aqui, que hoje tem 80 anos, já ouvia desse cofre. E esse cofre está aqui. É o chamado cofre nazista, que nunca foi aberto? Eu desconheço. Até tentaram arrombar ele com picareta, tá todo marcado lá, mas a gente desconhece. E tem curiosidade, porque o doutorado do professor Sidney precisa de mais alguns documentos, caso a gente consiga, né? E o que tem dentro do cofre? Nem imagino, não. Só o Geraldo pode descobrir. Balance ele. E o senhor me disse que é pesado? Bastante, bastante. Dá uma olhada só, vem cá. Olha aqueles tijolos lá, vai lá, Chico. A fazenda é muito grande. Quantos alqueires aqui? Esta aqui é 515. 515. Mas o conglomerado deles era mais de 12 mil alqueires na época. Era muito poder. Olha aqui, por onde você anda, você vê que nós estamos contando historinha aqui. Não é blá 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 blá, não. Só toma cuidado aí, por favor. Muitos pregos aí, tomem cuidado. Olha aí, todos os tijolos marcados com o símbolo nazista, todos.
Ó, e isso agora é o que sobrou ainda. É o que sobrou, porque tinha muito mais. Então vai vendo, todos têm aí, todos. Por que marcava os tijolos? Para marcar o poder. Para exatamente marcar o poder. Então você vê a quantidade de tijolos e a fazenda foi erguida com esses tijolos. Sim, há muitos anos eles produziam tijolos e telha, carne, soja, milho, algodão, tudo eles produziam na própria fazenda. Eles tinham potencial para, diz o professor Círio, para alimentar, então, de 25 a 30 mil homens. Aqui foi um campo de concentração, se a gente pode falar. Não sei se foram seres humanos dizimados aqui, mas claro, onde se tem muito poderio, tem muito sangue. Há o derramamento de sangue. Mas muita gente sofreu aqui, isso Isso é triste, né? Mas ainda é um privilégio poder comprovar que existiu no interior de São Paulo alguns simpatizantes nazistas. Eu vim buscar aqui o cofre. Esse cofre está exatamente atrás daquela porta. O cofre dos nazistas. Esse cofre realmente existe? Está aqui. O que tem dentro dele, porque nunca ninguém conseguiu abrir. Eu quero que o senhor me mostre, dá para entrar pela entrada, fazer aquelas fotos antigas lá em cima? De quem são as fotos? É tudo antigo, tudo foto do passado. Do patriarca. Vamos chegar daqui a pouco no cofre. O cofre nazista que guarda um mistério e que nunca ninguém conseguiu abrir. Tudo muito antigo. Aqui se caçava muito. Na fazenda Albertina, Santa Albertina, se caçava demais. Quem é aquele lá? Aquele é o Dr. Luiz, o patriarca. E essa que tem a foto dele lá no Museu de Petrópolis. Seria o dono da... O primeiro adquirente da área. Ele que adquiriu do brigadeiro Tobias de Aguiar. Depois veio a família dele. Diz os antigos, o Aloísio e outros aí, que esse seria o Dr. Sérgio. Seria esse O de baixo. O de baixo. Um dos simpatizantes do nazismo. À esquerda aqui, você vê que tem a foto, inclusive. Olha, 1916. Essa casa existe? Não. Não existe mais, olha só. Olha aqui, a Fazenda Santa Albertina, de 1916. Tinha esse costume aqui, muito, de se caçar. A caça aqui era uma coisa incrível. Caçava-se onça, vocês vão ver, animais, era prática esportiva a caça aos animais aqui, né? Segundo dizem, eles compraram essa fazenda para praticar a caça, porque tinha muita caça. Aí depois que veio explorando e investindo e passou a ser uma fazenda de ideologia nazista. Vamos descer. Fazenda Santa Albertina. A fazenda que foi dominada por simpatizantes do nazismo. E daqui a pouco vocês vão, junto comigo, ver o cofre que pode guardar um segredo. Aqui tudo muito antigo. Tudo muito antigo. Dá uma olhada agora, telespectador do Balanço, esse galpão. Olha que coisa impressionante. Tatão, pode abrir as janelas enquanto ele abre as janelas? Aqui era uma cocheira para amansar o gado para levar à disposição ali. Aqui, entendi. Aqui era uma cocheira para amansar o gado. Vamos aqui. Eles colocavam o gado aqui para tratar, e traziam o povo para fazer baile. Porque daí o gado acostumava com o barulho do povão, aquele movimento louco. Quando o gado ia para a exposição, não se estressava. Era um gado de elite, de primeiro mundo mesmo. Olha isso. Vamos lá. A história real que nós estamos contando. Olha isso. 1942. O livro caixa. Tudo
era muito cuidado, muito. Para vocês terem uma ideia, olha só o que nós encontramos aqui. Vai vendo aqui, Chico. Vou virar. Vai vendo. Olha os animais na época. Os antigos, na época. Era um poderio muito forte aqui, quer ver? Isso, Chico. Peraí que eu já vou... Vejam só, os animais sendo abatidos. Olha aqui. Era muito comum isso. Era muito comum. Realmente, olha isso. A riqueza do gado aqui era uma coisa muito forte. Eles viviam disso. Inclusive, ó, tava tendo feira do gado, ó, tem até o número aqui do gado. Você vê que realmente a fazenda sobreviveu durante muito e muito tempo. Olha, tem recibos da época. O que mais, Tatão? Pode me ajudar aqui. É muita coisa, cara. É muita. Quer ver? Olha, mais fotos da fazenda. Tudo isso comprova a história, que eles tinham uma vida bastante rica, burguesa, porque eles viajavam de avião constantemente, eles tinham um campo de aviação e vários aviões. E eles só vinham de avião. E os empregados, carroça de roda de ferro, porque não tinha carroça de roda de pneu aqui ainda. Veja agora as fotos do arquivo da Fazenda Santo Albertina. Impressionante, não, telespectador? As fotos revelam mais do que qualquer palavra que eu possa explicar. Só que dá uma olhada nesse livro aqui. Esse livro aqui, ó, é o livro na época dos funcionários aqui, né? Olha, datado o seguinte, olha aqui, pega aqui. Folha de pagamento do mês de setembro do ano de 1936, tá vendo aqui ou não? 1936. E aí o nome de todos os funcionários, quanto recebia. E já naquela época tinha gente que recebia muito, 400. E tinha época e tinha gente que recebia muito pouco, 30. Tinha gente que recebia 6, né? Então, quer dizer, a injustiça social já veio daquela época. Eles eram muito bem. Imagina, em 1936, quem tinha essa máquina aqui para datilografar era o computador da época, né? Era o computador da época, cara. Então, só tinha isso aqui. Quem tinha... 1936 já tinha essa máquina, mas só tinha quem tinha grana. Fuça todos os livros, que é bastante. Você não acha o nome de um menino. Isso é outra contabilidade. É dos meninos que eram escravos, foram trazidos do Rio de Janeiro e eles não constam em nenhuma lista. Nem nome tinham, era número. Isso é sério. Chegando a hora de mostrar aquilo que nós viemos buscar. Toda essa história, toda essa rica história, nós viemos buscar. Olha só esse sino, rapaz. É aqui da fazenda? Ao soar desse sino, o chamado que tinha, nós não sabemos. Mas agora, atrás do meu câmera, exatamente aqui, Chico, atrás do meu câmera, está o cofre que nós viemos buscar. Dá uma olhada. É um tijolo. Pesa demais. Tatão, falando bem perto do microfone. Nós vamos mostrar o cofre. A matéria continua agora. Que audiência. Balança. Obrigado, São Paulo, pelo carinho.
como eu sou feliz em ter vocês do meu lado. Obrigado, mesmo. Olha, tem até poeira o tijolo, ó. Dá uma olhada, ó. Tá vendo? Ó. Olha aqui, olha minha mão. Tijolo pesado. Tatão, você mora nessa fazenda nazista há quantos anos? Microfone. Há 20 anos. Há 20. Por que a gente sente uma energia estranha naquela fazenda? Eu, pelo menos, senti uma energia muito forte. Talvez pela sua sensibilidade espiritual conseguiu Pode ser. irradiar alguma coisa diferente, né? Esse cofre que eu vou mostrar, ele nunca foi aberto? Que eu conheça, não. Eu conheço bastante gente idosa já que conhece o cofre, mas sabe que não conhece o que tem dentro. Atenção. Casão, ele tá coberto, pode mostrar lá, dá uma olhada. Bem aberto para mim. O cofre está aqui. Nós vamos abrir esse cofre. Calma, ele está agora com o pano preto. Eu vou tirar. A matéria continua. O que será que tem dentro do cofre que os nazistas abandonaram no interior do estado de São Paulo? Nunca foi aberto esse cofre. Agora, podemos abrir o cofre e ter ouro, mas também pode não ter nada. Concorda, Tatão? Concordo. Vamos quebrar o mistério, né? O cofre do nazistas. Cason. 2. Aberto. Se eu falar que só de chegar perto tem uma energia, vocês não vão acreditar. Mas tem. Vem, Cason. O cofre. Aqui está. A fazenda inteira foi construída com esses tijolos aqui, ó. Tijolo mesmo, meu irmão. E olha aqui. Olha a suástica aqui, ó. Que horror. Vamos continuar vendo a segunda parte da reportagem. E agora também, vocês vão ver o cofre que nós descobrimos com exclusividade. Os discípulos de Hitler aqui no Brasil, numa fazenda, no interior do estado de São Paulo. Fecha pra mim aqui o cofre nazista, direto na tela do balanço. Ao soar desse sino, o chamado que tinha, nós não sabemos. Mas agora, atrás do meu câmera, exatamente aqui, Chico, atrás do meu câmera, está o cofre que nós viemos buscar. Atrás do meu câmera, acaba ou começa o mistério do chamado cofre nazista. O cofre que pode ter até 100 anos ou mais e que nunca ninguém conseguiu abrir. Aquele cofre é que nós viemos buscar. É impressionante. Olha do lado desse cofre. Vejam isso. Tentaram já abrir o cofre, mas nunca ninguém conseguiu. Gira nele para mim, gira nele. Você vê que realmente é um objeto muito antigo. Muito. Que nunca exatamente ninguém, telespectador, você que está com o Geraldo aqui na Record, aqui no Balanço Geral, ninguém, nunca, ninguém conseguiu abrir. Ninguém. Absolutamente. Ninguém. Você vê que apesar da... Duro demais. Duro. Deixa eu virar pra mim aqui, Chico. Você promete que abre ele? Eu tenho esperança de saber o que há de escondido. Vocês nunca tentaram abrir? Alguns já, porque tanto é que... Não, o senhor, sua família. Não, jamais. A gente brinca, né? Chacoalha, brinca, mas não. Sempre curioso. Mas alguém já meteu a picareta aqui e não conseguiu chegar a lugar nenhum. Dá uma olhada na picareta. Tentaram aqui. A data do sino, 1940 aqui. Tem um Tem sino. outro sino maior. Ó, um sino aqui, ó. Dá uma olhada.
Os caras colocavam o nome da família, Renato e Oswaldo, pega aqui pra mim, Rocha de Miranda. Era o poder, pra mostrar que tinha dinheiro, fazia sino. 1946, é a história viva do Brasil. 1946, eu não tô inventando nada. É a história do Brasil. Só que esse pode ser o cofre nazista. Disseram que poderia ter muitas joias, muito dinheiro aí dentro. Mas na verdade, só especulação. Um mistério que o Balanço Geral veio desvendar. O cofre da fazenda nazista encontrado pelo Balanço Geral e que nós vamos tentar desvendar o que tem dentro desse cofre. Pode ter alguma coisa? Pode. Mas também pode não ter. Tatão, pode não ter absolutamente nada. Com certeza. Nada, pode não ter nada. Não tenha dúvida, mas a expectativa é que alguma coisa da época possa aparecer ainda, né? Falando em coisa de época, o que é isso aqui, para puxar? Essa seria a ferramenta de trabalho dos animais que os meninos e os meieiros praticavam trabalho forçado para os nazistas. Tudo um ferro velho. Isso aqui é para colocar a mão? O que era? Não. Não, seria esse daqui. Para puxar mesmo. Para puxar, só para puxar o animal, puxar o arado, né? Ferragem para animal. O cofre, de longe para mim, nunca foi aberto. E eu acredito, não tenho experiência, mas esse cofre é muito antigo. Antigo demais. A história viva daquilo que eles chamavam apoio nazista pode estar aqui dentro. Documentos importantes que podem revelar a história da época. Bem, nós trouxemos esse cara aqui. Prazer. Prazer, Rubens. Vai nele. Rubens é o cara que talvez possa nos ajudar. Rubens, sua profissão. Chaveiro. Esse cofre, pela tua experiência, pode ter quantos anos? No mínimo. Olhando por baixo, mais de 50. A minha experiência que eu tenho, por baixo, mais de 50. Ele está um pouco danificado, está um pouco judiado, por isso que eu estou dando um chute aqui, mais ou menos por aí, mais de 50 anos. Tatão, você nos autoriza, o Rubens, a gente aqui tentar abrir o cofre? Com certeza. Estou até emocionado aguardando o desfecho disso. Mas se tiver, o que tem aí dentro pode já ter perdido valor. Com certeza, o valor histórico vale mais do que qualquer monetário, né? E se tiver dinheiro, já perdeu. Já perdeu o valor, mas de Se repente... tiver um pacote de dinheiro, é tudo cruzeiro, é tudo... Sim, e se tiver uma swastika, um brochinho de uma swastika nazista, é um valor histórico para mais um comprovado. O cofre e o mistério nazista. O chaveiro agora analisando. O cofre que nunca foi aberto. O que será que tem dentro? Simpatizantes nazistas teriam deixado algum testemunho histórico? Dinheiro? Joias? Ele disse 50 anos. 50. Mas eu acredito muito mais. Você trouxe alguma coisa para tentar abrir aí? Tem alguma coisinha, sempre tem, mas esse aqui estou achando que é meio diferente dos outros. Por quê? Porque ele é muito antigo, porque estou acostumado a mexer mais assim dos modernos, né? Esse daqui eu estou vendo que, pela marca aqui, essa marca eu até desconheço esse tipo de marca, é uma coisa bem antiga mesmo. Realmente eu estou impressionado com isso aqui. Ele tem vários tipos de fechadura que eu não... Acho que teria mesmo que material diferente, alguma coisa que pudesse realmente abri-lo, né? Bem, deixa eu deixar você aí, Rubens. A tentativa do experiente chaveiro para tentar abrir o cofre. Se vocês estão curiosos, eu também mais ainda. Esse cofre já tentaram arrombar ele muitas vezes. Já sofreu danos. E aí, No geral, realmente isso aqui é complicado.
Mas por quê? Se fosse, já teria aberto? Teria, porque dos modernos, não vou dizer que é difícil, teria que pegar, teria que usar uma furadeira, teria que usar um material mais, que não seria tão difícil assim. Mas é que realmente esse aqui... Mas por que não está abrindo? Porque é muito antigo, não tem... a minha competência é mais para os modernos. Esses antigos aqui, não, realmente o que eu estou verificando aqui seria só com furadeira e uma aparelhagem mais moderna, né? Seria mais... Quanto pode pesar esse cofre aí? Por média uns 50 quilos, né? Ou mais. Ou mais, não, bem mais, né? Bem mais, uns 500 quilos, mais ou menos. Será? Teria que, né, colocar numa balança para ver mais ou menos, mas em média eu acho que deveria ser isso mesmo. Dá uma olhada no cofre. É muito pesado, gente, é muito. Porque tudo que era antigo era ferro maciço. É duro, cara. Tão pesado que os caras tentaram na picareta. Você vê, ó, as marcas aqui. Os caras tentaram na machadada e não mesmo... Ó, tá inteiro amassado. Você vê que tá todo amassado. Todo amassado. Mesmo na picareta, não... Ou aguardar que venha algum outro curioso, né? Com conhecimento além, para poder desvendar esse segredo. Quero lançar um desafio. Se alguém que está me assistindo, você que está assistindo o Balanço Geral, quero lançar o desafio se você consegue abrir esse cofre. Você me autoriza a levar esse cofre para o estúdio, levar esse cofre para a Record, para a gente tentar encontrar um outro profissional que possa abrir esse misterioso cofre, Tatá? Fica na sua responsabilidade. Na minha responsabilidade. Tá feito. Tô falando sério, levar o cofre para São Paulo. Tá autorizado. A gente traz um guincho, leva para São Paulo e lá a gente leva um grupo de profissionais. Na sua responsabilidade é de confiança, tá guardado. Com certeza. Firmado isso? Tá firmado. O cofre nazista vai para São Paulo no estúdio do Balanço Geral. Não conseguimos abrir aqui. Qual o segredo? Depois de mais de 100 anos de uma fazenda histórica que abrigou escravos. Um deles você vai conhecer agora. Independente da fazenda e do cofre, eu jamais poderia terminar essa reportagem sem apresentar antes para vocês um personagem inacreditável. Um homem que é a história viva, não quero lhe chamar de velho, mas é a história viva do século passado. Certo. O senhor está com quantos anos? 89. Dá uma olhada no rosto desse homem. Senhor Luísio, ele tem 89 anos. Na verdade, senhor Luísio, não era para o senhor estar vivo aqui. É verdade. O senhor tinha tudo para terem matado o senhor lá atrás. Certo. Não foi isso? Foi. Conta a sua história. O senhor chegou na fazenda com quantos anos? Com 10 anos. Quem lhe trouxe? O Major Oswaldo Rocha Miranda. O senhor veio com 10 anos. E a sua família? Família de onde? Tua mãe, Não conheço. Até um dia de eu não conheço quem é. Antes disso, o senhor morava onde? Quando o senhor tinha 9 Lá anos? no orfanato do governo. O senhor foi deixado no orfanato? Foi. Quantas crianças tinha no orfanato do governo? Lá era bastante, não sabia. Eu era criança também, eu não sabia. A maioria das crianças eram negras lá? Não, tinha mistura de branco, tudo. E aí veio esse homem, poderoso na época, e adotou o senhor. Foi. Não só eu, 50. Pegou aquele 50 crianças? Na primeira vez que ele trouxe aqui, 50. Mas na verdade... Nós viemos em 3 turmas. Eu vim na turma de 10, a primeira turma. Depois veio a segunda e a terceira. Só que as crianças vieram aqui para trabalhar, né? Ser escravo. Não foi uma adoção. Quando esse senhor, na época criança, foi pego por esse major, por esse, enfim... Ao contrário de hoje, na época, como os caras tinham muito dinheiro, mandavam, era comum se vender pessoas. E na verdade foi uma venda, né? O motorista do major que veio trazer nós, entregar nós aqui para ele. Aí quando vocês chegaram na fazenda, o que falaram? Não falaram nada. Só veio o tutor lá e pegou nós lá e
Botou um atrás do outro aí, saí do pai da fazenda para ir na serraria para pegar 10 enxadinhas. Isso daqui tudo é praguejado de barra de bode. Cada criança ganhou uma ferramenta. É. Vocês trabalhavam quantas horas por dia? Nós, por causa da escola aí, nós trabalhamos até a hora de escola, e depois que terminar a escola 4 horas, daí ia terminar o resto do dia junto com a turma de homem. E era criança fazendo serviço de gente grande? Ali é tudo misturado. E o que vocês recebiam por esse trabalho? Que eu saiba nada. Só comida. É. O que o senhor fazia? O senhor cresceu nessa fazenda. Com 15 anos de idade, o senhor já fazia o quê? Foi me ensinar um ofício bruto, besta, de louco. Qual que é? Domar burro. Ser peão da fazenda. Esse foi o pior erro que eu fiz na minha vida, foi aprender isso. Que história do senhor, não? Eles me trouxeram aqui na fazenda, aí foi em 1933, eu saí em 1970. O senhor chegou em 33 aí. 33, depois da Revolução. Dia 16 de novembro E saiu em 70. de 70. Era um trabalho escravo que vocês faziam? Era, porque não ganhava nada. E era sujeito aí, não podia sair, canto nenhum. Qual que era o regime? Não podia sair da fazenda? O tutor, nós já tínhamos 2 cachorros já mestrados, já ensinados. Nós não podia sair. O cachorro acompanhava a gente. Teve criança que morreu na época aqui? Teve. Morreu do quê? O primeiro morreu de um burro, o burro desembestou com ele, caiu num chão seco assim, arrebentou os miolos da cabeça dele e morreu. E os outros? Agora nós não sabemos nada aí, daí o tutor nosso fez nós ficar fazendo o velório dele. Naquele tempo a gente não sabia de nada de velório, nem coisa nenhuma. E enterrou ele aonde? Em Aracaçu. Crianças tinham castigo? Vocês tinham castigo aqui? Tinha, porque a gente também não deixava de ser, né? A gente faz muita coisa errada também. É verdade que tinha um porão que, se tivesse as crianças que não obedeciam, entrava dentro de um Quilo de guardar coisa de boi, comida de gado. É aquele silo grande, não é? É, Vocês ficavam lá dentro? é. Tinha um que era de 3 metros para baixo, o outro era de 6. Quantas horas ficavam lá? Aí isso nós não marquemos a hora. A noite toda? Não, à noite não ia. Mas era um castigo de horas. Era. Tinha chicote? Tinha... Tudo. Verdade. O tutor nosso tinha uma vara de marmelo bem sapecada de fogo O senhor chegou a apanhar... e uma palmatória. Sabe o que é senhor- palmatória? Palmatório. Ele deu a mão Isso, é. e aquilo dói. Nossa, com aqueles furinhos no meio. Meu Deus. O senhor sofreu nessa fazenda? Sofri. Até hoje eu tenho... Sei lá. Eu não me sinto bem, não. Quando eu não gosto nem lembrar mais daqui, disso daqui. Foi difícil o senhor vir, inclusive, aqui, né, para falar comigo. É difícil voltar aqui. Ah, é difícil. Esse lugar aqui pra mim acabou-se, não existe mais. Qual a pior lembrança que o senhor tem dessa fazenda? A pior. Que isso o senhor não vai esquecer nem com 100 anos. Alguma coisa que tenha acontecido? Pra mim foi tudo que aconteceu comigo. Né? Eu não tive nenhuma melhor nem pior. A escravidão acabou em 1888. Durou no Brasil ainda 10, 15 anos. O senhor pode dizer que o senhor e todas essas crianças foram escravizadas nessa fazenda? Mesmo depois de ter acabado a escravidão no Brasil, o senhor pode falar que aqui aconteceu
depois da libertação dos escravos, ainda teve a escravidão aqui? Eu acho que sim. Teve. O senhor achou que ia morrer em algum momento? Não, isso eu nem pensava. Eu pode morrer. E como que vocês dormiam? Tudo juntos? É, tinha um alojamento nosso, né? Onde era aqui, o senhor lembra? Era lá na sede, estão fazendo a faculdade lá. Eles já derrubaram a sede, tudo lá. A maioria dessas crianças hoje tem sobreviventes aqui, hein? Aqui não existe só eu, não. Do pessoal, o resto, o que não morreu, tá pondo balpurrilho a pé. A liberdade do senhor começou com quantos anos? Com quantos anos o senhor pode me falar que o senhor começou a ser feliz e ter sua liberdade própria como homem? Pra mim, eu acho que foi depois de que eu completei 25 anos. Porque daí eu já estava homem feito, né? Aí começar a dar pro mundo conhecer a vida. 25 anos depois. É. E o pai do senhor e a mãe, infelizmente. Infelizmente, não sei até o dia de hoje. Sei por nome que o Sidney me deu o registro. Como é o nome do pai? Do pai não tem. E da mãe? A mãe é Maria Augusta da Silva. Maria Augusta da Silva. Certo. Obrigado por ter falado comigo. Para quem duvidou que a fazenda existiu, mais do que um cofre, o senhor sabe a história do cofre? Não sei. Onde o senhor trabalhava lá tinha um cofre, que até hoje não foi aberto, Não tá escola. aí na fazenda. E era da época do senhor. Só se estiver dentro do escritório, que eu nunca entrei dentro do escritório. Não podia entrar? Não. A história viva da escravidão no Brasil, que até pouco tempo atrás ninguém sabia. A história do seu Aloísio. Até nós quando viemos do Rio, cada um trouxe seu documento. Junto, né? O meu ficou no escritório lá, procurei o que trabalha no escritório lá, queimou uma papelama lá. Nunca mais vi esse recibo. Era um documento. A história viva do Brasil, de uma fazenda que existiu escravizando seres humanos. Isso é Aloísio, o sobrevivente. Geraldo Luiz, para o Balanço Geral. Tô na 1. O cofre. Estou na 1 aberta. O cofre. Mais aberto, meu cano, por favor, pode abrir mais. O cofre está aqui. O Cazon pega aqui os tijolos nazistas, que é a marca que eles tiveram. É uma realidade. Isso, vai abrindo. Balanço Geral ao vivo, sempre a partir do meio-dia. Balança São Paulo, que audiência. Obrigado, meu povo. Eu estou aqui também, por favor, o chaveiro André Cascagé. Vem cá, André, do meu lado, por favor. Quantos anos de chaveiro? Mais de 15 anos. Quanto? Mais de 15 anos. Eu saio sem mexer. Analisa o cofre pra mim. Não mexa ainda na... Eu peço para não tentar abrir o cofre ainda. Vá só analisando. Esse cofre vai ficar com a gente até a gente conseguir abrir. O que tem dentro desse cofre? Eu sou chato. Se tem um cara chato, sou eu. Ah, vai ficar um mês? Vai. Algum chaveiro vai conseguir abrir. Se o André não conseguir, eu vou chamar outro. Se outro não vier, eu vou. É um cofre antigo. Os nazistas podem ter deixado o que aí dentro? Algum documento?
alguma farda, aliás, entra no R7 e dê sua opinião, que nós já temos uma pesquisa lá. r7.com, tu entra lá e dá sua opinião. Agora, também pode não ter nada. Tatão, microfone pra você. Também pode não ter nada, né? Pode, vai. Tem que abrir. Agora, Tatão, eu tenho que ser sincero. Se nós abrirmos aqui e tiver algum tesouro, ouro, prata, eu não sei. E aí? O Brasil inteiro tá parado e perguntando, Geraldo, e se tiver algum valor, ouro, e aí? Deve ser doado para alguma instituição de caridade, né? Certeza isso? Tem que ter. Se tiver alguma coisa de valor, tem que ser doado para alguma instituição. Olha, hoje não vai dar tempo. Eu quero só... Deixa eu mandar um abraço aqui ao Bruno Massorano. Bruno, um beijo no teu coração. Obrigado pela TV ligada aí no interior. O Bruno hoje que está fazendo aí seu nível e sempre o Poço Castelo sempre ligado em toda a Rede Grau assistindo a gente aí, viu? Como que eu faço, diretor, agora? Eu tenho que abrir esse cofre. André, eu tô sem o tempo agora. Tá chegando o programa da tarde. Você pode voltar amanhã aqui? Sim, com certeza. Você acha que você consegue abrir esse cofre? Consigo. Consegue? Consigo. Certeza? Certeza. Ok, me dá, por favor. Eu quero chamar aqui o nosso chaveiro, por favor, rapidamente, o nosso chaveiro. E quero também chamar aqui ao palco, aqui para mim. Por favor, Pedro Sérgio, vem cá. Ele é professor de História. Vem cá comigo. Microfone, por favor, rapidamente, Catarino. Pedro Sérgio Pereira. O senhor é professor de História há quanto tempo? Há 25 anos. O senhor sabe que tem muita coisa, sou muito franco em dizer, muita coisa que se vê em televisão, muitas vezes é mentira. Você sabe disso como historiador. Claro. Não é verdade? É evidente. Tem coisas que você acha que você até assiste e fala, a história está sendo deturpada. Nós colocamos a história de uma fazenda no interior do estado de São Paulo, onde inclusive, pode ficar aqui, fica no meio aqui, aonde hoje ele e a esposa cuidam. E essa fazenda, professor, na década de 30 e 40, abrigou gente poderosa da época, que seriam simpatizantes nazistas, inclusive com aqueles tijolos que nós estamos mostrando, porque aqueles tijolos foram encontrados lá. A história que nós mostramos é verdadeira. O nazismo teve simpatizantes no Brasil, o senhor como professor de História. Existem provas cabais de que em nosso território havia simpatizantes do regime nazista. Inclusive no Rio Grande do Sul, na década de 20, nós tínhamos uma seção brasileira do Partido Nazista. O Partido Alemão tinha uma seção brasileira aqui no Rio Grande do Sul e aqui no interior de São Paulo, como em outros lugares, Mas como assim um partido? Um partido que discutia o quê? Eles basicamente faziam em território brasileiro a divulgação dos ideais que eram propagados em território alemão. Como eu disse, era uma seção brasileira. Então, lá na Alemanha, enviavam-se comunicados para o nosso território e aqui havia a divulgação dos ideais nazistas. Num primeiro momento, apenas entre os integrantes da comunidade alemã e, na verdade, entre os integrantes da comunidade alemã, a adesão foi baixa, né? Coisa de 2 ou 3% seguiram esse regime e depois eles acabaram tendo presença em outros estados do Brasil, como no interior de São Paulo ou na fazenda que nós havíamos comentado agora há pouco. Olha, professor, vamos colocar... Catarina, por isso que eu preciso de uma secretária. Cadê meu anão secretário? Já que não tem uma... Eu preciso de uma secretária de palco. Hã? Me pegou, vai ter troco, tá? Segura lá o microfone lá pro nosso chaveiro. Um a um. Tá, agora é o seguinte. Ontem falaram que eu não dei tempo, que muito corrido. Vamos lá, meu querido, tenta abrir esse cofre. Tá aí o nosso chaveiro, pode entrar. Que é o André. André, fique à vontade para tentar abrir esse cofre. Ok. Agora, pode mexer enquanto o nosso professor vai falando aqui. Agora, Pedro, essa fazenda, você pesquisou ela? Que importância histórica tem para o país nessa questão de simpatizantes nazistas naquela época, nessa fazenda que eu trouxe esse cofre? Há registros, inclusive uma pesquisa foi desenvolvida por um professor. Eu peço para dividirem o professor, por favor, divide o professor e o chaveiro. Obrigado. Pois não, professor. Bom, então continuando. Um professor importante, professor Sidney Aguilar, desenvolveu uma tese de doutorado a respeito deste tema. Ele pesquisou essa fazenda na qual foram instalados 50 rapazes que foram trazidos do Rio de Janeiro para essa fazenda. O trabalho desses rapazes foi explorado
E foi exatamente em cima dos sobreviventes dessa exploração que o professor desenvolveu a sua pesquisa de doutorado. Ele conseguiu entrevistar 3 dos sobreviventes e infelizmente hoje nós só temos um deles vivo. Que é o que eu entrevistei. Exato. Então, quer dizer, ocorreu o tráfico realmente de crianças que foram trazidas para trabalhar nessa fazenda. É absolutamente verdade, não há nenhum tipo de dúvida sobre este tema. Crianças escravizadas na época. Exato, exploração de trabalho escravo dessas crianças que foram trazidas do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo. Esses simpatizantes nazistas aqui no Brasil, eles tinham força política na época? Esse tipo de pesquisa é mais complexa. Na verdade, o que a gente percebe é que não só entre esses simpatizantes instalados na fazenda, mas em outros ramos, em outros setores da sociedade brasileira, havia pessoas que simpatizavam com o regime nazista. Na década de 30, inclusive, há indícios que algumas figuras do próprio governo getulista talvez tivessem simpatia. É uma afirmação difícil de fazer, mas há indícios que caminham nesse sentido, de que havia pessoas dentro do governo getulista que também fossem simpatizantes do regime. Esse cofre que nós estamos vendo, espera só um pouquinho. Pode passar, Marcos, pode passar agora. Fica aqui no professor, isso, obrigado. Mostra o cofre agora. Esse cofre nós trouxemos, a imagem mais aberta, Cazon. O cofre inteiro, por favor, para o telespectador ver. Dá uma olhada, esse é um cofre, professor, que nós encontramos lá. E eu achei muito, enfim. O senhor acha que pode haver documentos? E se for encontrado documentos, não pertence a gente. Se for encontrado documentos históricos, que importância tem isso aqui pro Brasil? Bom, eu imagino que possam existir documentos e imagino, inclusive, que possam existir, talvez, correspondências. Também. Não é? Algum tipo de carta, algum tipo de documento oficial, alguma coisa que indique o contato, a relação das pessoas dessa fazenda com a Alemanha. Simpatizantes nazistas aqui no Brasil sobreviveram, entre aspas, ou foram encontrados até que década que se tem história? Exatamente, simpatizantes nazistas. E teve aquela fazenda. Daqui a pouco a imagem da chuva, fica aí, tá? Mas até que ano se houve, ou se tem história de pessoas que tentaram trazer parte do nazismo para cá, ou da política alemã? Na verdade, os simpatizantes do nazismo em território brasileiro ainda estão por aí. É muito comum nós encontrarmos na internet sites onde se prega a questão do ódio racial, exato, a questão de que os estrangeiros são um perigo para a nossa sociedade. São sites que rapidamente são tirados do ar, mas depois acabam voltando em outro provedor. Então é uma pena, mas infelizmente o nazismo não parece que vai morrer. É que quando nós colocamos no ar essa fazenda, muita gente chegou a duvidar. É uma fazenda que abrigou gente que gostava de Hitler, sim, existiu. E era muito forte, era muito forte. Me dá o microfone, meu secretário, por favor. Essa fazenda, Tatão, esses tijolos foram encontrados quando lá? Esse tijolo foi encontrado há uns 14 ou 15 anos. De uma casa velha que criava porcos. Os porcos que denunciou o nazismo. E lá está os tijolos. Esses tijolos representam o quê para o senhor, professor? Eu acredito que são tijolos de uma família que acreditava na vitória do regime. Acreditava na vitória do regime e imaginava que a sua residência deveria ser uma homenagem a essa vitória. O senhor falou tudo, agora eu também acho. Quer dizer, imagine pro poderio da época o cara mandar confeccionar, produzir tijolos com a suástica nazista. Quer dizer, aquilo que o senhor falou, eu acredito. Uma homenagem, né? Uma referência, ou até mesmo uma reverência, entre aspas, né? A ideia de identificação com o regime considerado superior, né? Exatamente. Deixa eu passar atrás de vocês agora aqui. Nosso chaveiro. E aí, querido? Tá bem difícil mesmo. Eu acho o seguinte, diretor, vamos fazer o seguinte. Abre pra mim, Cazon. Eu tô com uma ideia aqui, Vigilhão. Nós não vamos trazer ele. Tem outros chaveiros querendo vir. Quiser amanhã trazer 3, 4 chaveiros. Eu acho que nós vamos ter, que não é que arrombar, que eu não quero danificar. Mas, assim, eu acho que vai ter que ser... Tem aquele negócio do furo que você falou, como que é? Sim, tem um furo. Vamos fazer um furo aqui pra facilitar a abertura. Não vai, Virgílio. Eu acho que pode dar 1 hora. Eu vou perguntar, mas pode dar uma... Se a gente der 1 hora pra você abrir o cofre sem perfuração, mas eu quero a garantia sua. Senão até o telespectador vai achar que a gente vai ficar enrolando. É que eu também não posso ficar com o negócio do cofre aqui 1h30, gente, entendeu? Sou muito sincero com vocês. Se furar é mais rápido?
Pode ser um pouco mais rápido, né? Porque é muito antigo, mais de 100 anos esse cofre tem. Mais de 100 anos, é muito antigo mesmo. Professor, o que mais impressionou o senhor nessa reportagem? A escravidão das crianças, a história que chegou a persistir nessa fazenda. Qual que é o fator mais importante que o senhor vê na história do Brasil, dessa fazenda que nós encontramos e mostramos aqui no balanço? O que mais me impressionou pela novidade é a questão da exploração do trabalho dessas crianças. Era um tema que eu realmente desconhecia. Foi a partir desse programa, foi a partir da entrevista concedida por essas pessoas que isso realmente me impressionou. Não tinha ideia e é o que demonstra que sempre há algum fator novo, algum elemento novo que pode ser apresentado à sociedade que merece estudo e merece pesquisa. Olha, eu quero pedir para minha editora-chefe, Claudinha, vê se dá, querida. Eu não sei, estou pedindo agora, ao vivo, vai ser complicado. Um trecho só do como ele chama, daquele senhor mesmo, do sobrevivente? Ah, senhor Aloísio. Tenta pegar um trecho do seu Aloísio, que foi a criança que foi escravizada. Hoje ele tem 89 anos. Ele e mais 49 crianças, professor, foram retirados, vendidos de um orfanato, gente, e trazidos para essa fazenda e escravizados. Tá? E escravizados. Chega a ser surreal, professor, isso aí, tá? Chega a ser surreal, professor, imaginar isso. Isso é resultado de um período no qual o Estado brasileiro não se preocupava em fazer a fiscalização de como era a exploração do trabalho nas fazendas. Hoje o Estado brasileiro faz isso e há várias denúncias, fazendeiros que são processados. Mas naquela época não havia esse tipo de preocupação. Então, obviamente, isso facilitou a vida da exploração daquelas pessoas. Pois não, Tatão? Fala, do Estado brasileiro, eu me preocupo com o professor Sidney, Dr. Sidney Aguilar. Tem documentos que comprovam que essas crianças foram trazidas do Rio de Janeiro com autorização de juiz de direito e muitas outras autoridades. Eu vou tentar o trazer. Estado sabia disso. Eu vou tentar trazer o Dr. Sidney aqui. Agora, professor, dá uma olhada, enquanto a gente procura a imagem do nosso sobrevivente. Ó, o balanço é assim. Só pisca o helicóptero. O balanço é assim, gente. É doido. Só pisca, daqui a pouco eu volto. Ó, já tem alagamento em São Paulo. Depois daí a gente vai para a cobertura da chuva. Já tem pontos de alagamento na cidade de São Paulo, 2h27. Volta para mim aqui. Professor, dá uma olhada. Eu vou colocar agora para o senhor essas imagens. Pode balançar. Balança as imagens aí desses símbolos. Quer ver só? Pode colocar na tela. 2h27. Olha só. Até hoje persiste isso. Vamos lá. Soltou, gente. Aperta o play. Quer ver só? O que é isso? Aí, na verdade, é Máximo do ódio? É uma jaqueta que, na verdade, faz uma alusão, em inglês, à expressão máximo ódio, né? Max hate. Que horrível isso, gente. Não dá. Próxima imagem. Quer ver só? Quer ver? Ok. Vamos lá, começamos. Agora pode passar para outra. Essa já foi. Bem, essa... É o tradicional, o mais famoso símbolo nazista. Que é igual do tijolo. Né? Divide com o tijolo para mim. A suástica. É um símbolo que, na verdade, ele reaparece em várias culturas, mas acabou, digamos assim, mais identificado, mais popularizado pelo nazismo. Não é? Outra imagem, por favor, balançando, 2h28. Um assunto... Aqui a gente brinca. Claro que a gente brinca, adoro brincar. É brincando que a gente leva a vida. A águia, o que é essa águia? A águia, na verdade, é um símbolo do Império Alemão, é um símbolo pré-nazista. Você percebe, então, que eles fazem uma adaptação de um símbolo do país ao movimento nazista, colocando a suástica logo abaixo da águia. Professor de História comigo, respeitado Pedro Sérgio, que está aqui comigo. Outra imagem, balança. Que horror. Essa é a Cruz de Ferro, era a principal condecoração do exército alemão. Medalha... Condecoração? Condecoração. Foi uma das... A data, obviamente, é posterior, mas Adolf Hitler, quando participou da Primeira Guerra Mundial, o grande orgulho dele era ter recebido essa medalha no campo de batalha. Olha, deixa eu pedir um favor aqui. Eu posso falar? Vem cá, eu posso. Posso porque a gente tem uma amizade além de tudo isso. Douglas, quero fazer um pedido para você no ar, Douglas. Eu gostaria muito, como jornalista, de ter na minha carreira, trazer isso pra Record, aqui na Record, aqui no Balanço, que você sabe que eu não tenho medo de trabalhar. Se tem um cara, final de semana agora tô viajando aqui, vou rodar mais de 3... Final de semana agora, vou rodar mais de 3.000 quilômetros, meu filho. Meu nome é trabalho, meu apelido é trampo. E sabe o lugar que eu gostaria de ir para trazer um resgate de jornalístico? Em Auschwitz. Eu gostaria de ir no campo de concentração, encontrar sobreviventes, levar um sobrevivente até lá. Eu gostaria, por favor, de um dia trazer para o meu telespectador, eu no campo onde milhares de judeus foram mortos, cremados,
queimados vivos. Quem sabe um dia. Chaveiro! Já falei com o Douglas, agora eu vou falar com o Chaveiro. E aí? Oi, microfone, desculpa. Gente, manda mais microfone pra nós, pelo amor de Deus. E aí, meu Chaveiro? Tô tentando aqui, tá bem complicado mesmo. Mas vamos ter que furar. Virgílio, não adianta, ele vai ficar isso aí. Mas não é, e o telespectador vai achar que a gente tá enrolando. Por favor, Tatão, vem cá. O nosso diretor, fique pra mim, por favor. O nosso diretor tá perguntando se você autoriza. Eu não quero arrombar o cofre, que já foi muito verificado. A perfurar o cofre. Em último caso, sim. Em último caso, né? Aí não tem como falar, não. Eu tenho curiosidade. Eu de acho. saber. Você não fica chateado. Eu gostaria. Você vem aqui amanhã. Não tô desconfiando de você, não, meu irmão. Certo. Não é isso. Mas pra trazer um outro chaveiro e a gente fazer, pra gente abrir esse cofre pra descobrir, de repente, se abandonaram ou não alguma coisa aí dentro. Ok. Então, eu acho que tem que. Eu acho que tem. É realmente muito antigo, eu já visto o estado de conservação dele, com vestígios de terra, né? Mas você tá fazendo o quê aqui? Eu não tô entendendo. Eu tô tentando sincronizar o segredo. Então, o que é Você que não tem? vai fazer isso nunca. Não é por você, não, é muito difícil. Tá. Mas é bem Ó, pega a complicado. lateral do cofre aí, meu secretário. Dá uma olhada no cofre aqui, pega aqui. O cofre já tá todo quase destruído. Ó, colocaram picareta, o cofre tá inteiro destruído. E o que tem? Parece que esse cofre foi enterrado, Tatão. Não, ele ficou debaixo de muito entulho, pó de serra, cabo de frango, ração animal, por muito tempo, né? Então, Quer dizer, foi esquecido. esquecido, com certeza. Professor, pode não ter nada, mas também pode ter um valor histórico muito importante. Mesmo que dentro do cofre não exista nada, o cofre em si é um registro histórico. O fato dele ter sido localizado em um ambiente onde se tem a clareza, a certeza de que havia simpatizantes do regime nazista, o cofre em si é um registro histórico. Então, mesmo que ele não tenha nada dentro, a presença dele, a descoberta dele é um fator importante. Agora, se tiver, pode ter... Eu tô viajando a maionese. E se a gente abrir e encontrar documentos com planos e tudo mais, eu acho que a gente pode dividir. Divide helicóptero aí, não dá. É notícia urgente, ó. A gente vai... Aqui, o balanço é assim, GT. Vai ficar nós e a notícia. Quiser até dividir nós e aí, ó. Mais um ponto de alagamento da cidade de São Paulo. 2h32, já começou. Você imagina isso à tarde. Olha essa rua. Isso, deixa assim pra gente. Professor, se tiver documentos aqui desses simpatizantes nazistas, o que nós devemos fazer? Ou documentos que possam denunciar planos, qualquer coisa do nazismo no Brasil. E aí? Na verdade, esses documentos necessariamente deveriam ser entregues às autoridades ou os responsáveis históricos, não é? Porque nós não sabemos o estado de conservação desses documentos. Há uma possibilidade grande, por exemplo, de nós abrirmos, eles aparentemente estarem em ordem e você pegar na mão e eles começarem a desmanchar. Verdade. Então você precisa chamar as pessoas responsáveis, os restauradores, as pessoas que têm a competência Quer dizer, técnica. se tiver pra alguma isso. coisa, a gente não vai poder nem mexer. É melhor não. Seria aconselhável não. Seria aconselhável observar, verificar, fecha o cofre, chama as pessoas para que elas possam fazer isso. O que esses caras colocaram no cofre, gente? E eu repito, que eu quero ser uma que eu tô gostando. Pedro, vou ser muito sincero, tá? E eu sou sincero, dá com pau. Até demais às vezes. Assim, é legal ter trazido você, que fora você falar bem, você é coerente com aquilo que você fala. Né? É que eu falo. Porque aqui a gente brinca, como você viu, mas informação séria eu sei dar, pode ter certeza. Daqui a pouco tem o programa da tarde, Brito e Ana, um monte de atração, tá? Um monte. 2h33. Tem mais um símbolo para o professor analisar? Tem mais um? O que vai conseguir abrir o cofre? Eu quero até pedir ajuda aí para quem pode. Desculpe a minha ignorância, eu nunca vi isso aí. Eu tô falando sério, quando eu sei, eu sei. Nunca vi essa imagem aí, professor. Esse símbolo, talvez você não tenha identificado agora, mas ele era visto na lapela de muitos militares do partido nazista. Esse é o símbolo das SS, né? Pedro, você é um estudioso do nazismo. Há quanto tempo? Por que você começou a estudar isso aí? O que deu na tua cabeça de você começar? Aí, porque eu falei, pessoal, Pedro, o programa é assim. Dá uma olhada, olha lá. O programa é assim, gente, vai lá. Em São Caetano do Sul. Meia horinha de chuva. Abre a imagem, por favor, comandante. São Caetano do Sul, balanço geral. Obrigado pelo primeiro lugar e pela grande audiência mais uma vez. Olha, São Caetano do Sul.
A enchente no Cidade Alerta, tudo, você vai ter completo. Marcelo Rezende, 5h30 da tarde. Mas tudo bem, caminhão passa, carro pequeno que não passa, né? Uma chuva que eu posso dizer quase que localizada, né? Enfim, e muito, ó. Alagou a rua, virou rio. A rua virou rio. Imagens ao vivo do helicóptero, 2 horas da tarde, 35 minutos, 2h35, São Caetano do Sul. Vamos dar esses pitacos, né? Essas pinceladas rápidas aí, que também aí, ó, o ônibus parado. Quer dizer, a gente vai tentar depois ver aí o céu como é que tá na grande parte da Grande São Paulo. 2h35. Voltando aqui com o professor Pedro Sérgio, professor de História, especialista também em assuntos nazistas. Desculpa, professor, tinha interrompido o senhor em que parte mesmo? Você perguntava o meu interesse pelo nazismo. Por que o senhor começou a estudar sobre isso? Foi despertado por um filme norte-americano chamado A Onda, né? Um filme que basicamente era uma adaptação de um livro de um professor que, indagado por uma aluna a respeito de como foi que a população alemã acabou aderindo ao regime nazista, ele então resolveu explicar isso a partir da experiência com os próprios alunos. Isso acabou virando um livro e depois virou um filme, e o filme despertou o meu interesse em compreender as sociedades autoritárias. As imagens agora, por favor, na tela. Tá, essas imagens aí do exército alemão, ok. Acompanhe comigo agora a história do seu Aloísio. Gente, se vocês perderam, no dia que eu gravei, sabe quem tava lá gravando? Discovery. A Discovery tava gravando com esse cara. É o único sobrevivente. Foi sequestrado quando era criança e foi escravizado nesta fazenda. O sobrevivente. Independente da fazenda e do cofre, eu jamais poderia terminar essa reportagem sem apresentar antes para vocês um personagem inacreditável. Um homem que é a história viva, não quero lhe chamar de velho, mas é a história viva do século passado. Certo. O senhor está com quantos anos? 89. Dá uma olhada no rosto desse homem, seu Aloísio. Ele tem 89 anos. Na verdade, seu Aloísio, não era pro senhor estar vivo aqui. É verdade. O senhor tinha tudo para terem matado o senhor lá atrás. Certo. Não foi isso? Foi. Conta a sua história. O senhor chegou na fazenda com quantos anos? Com 10 anos. Quem lhe trouxe? O Major Oswaldo Rocha Miranda. O senhor veio com 10 anos. E a sua família? Família de onde? Tua mãe, a pô? Não conheço. Até um dia de hoje eu não conheço quem é. Antes disso, o senhor morava onde? Quando o senhor tinha 9 anos? Lá no orfanato do governo. O senhor foi deixado no orfanato? Foi. Quantas crianças tinha no orfanato do governo? Lá era bastante, não sabia. Eu era criança também, não sabia. A maioria das crianças eram negras lá? Não, tinha Todas. Tinha mistura de branco, tudo. E aí veio esse homem, poderoso na época, e adotou o senhor. Foi. Não só eu, 50. Pegou aquele 50 crianças? Na primeira vez que ele trouxe aqui, 50. Mas na verdade... Nós viemos em 3 turmas. Eu vim na turma de 10, a primeira turma. Depois veio a segunda e a terceira. Só que as crianças vieram aqui para trabalhar, né? Ser escravo. Não foi uma adoção. Quando esse senhor, na época criança, foi pego por esse major, por esse, enfim... Ao contrário de hoje, na época, como os caras tinham muito dinheiro, mandavam, era comum se vender pessoas. E na verdade foi uma venda, né? O motorista do major que veio trazer nós, entregar nós aqui para ele. Aí quando vocês chegaram na fazenda, o que falaram? Não falaram nada. Só veio o tutor lá e pegou nós lá e botou um atrás do outro aí. Saí do pai da fazenda para ir na serraria para pegar 10 enxadinhas. Porque isso daqui tudo era praguejado de barra de bode. Cada criança ganhou uma ferramenta. Vocês trabalhavam quantas horas por dia? Nós, por causa da escola aí, nós trabalhávamos até a hora de escola e depois que terminar a escola 4 horas, daí ia terminar o resto do dia junto com a turma de homem. E era criança fazendo serviço de gente grande? Ali era tudo misturado. E o que vocês recebiam por esse trabalho? Que eu saiba nada. Só comida? O que o senhor fazia? O senhor cresceu nessa fazenda. Com 15 anos de idade, o senhor já fazia o quê?
Me ensinaram um ofício bruto, besta, de louco. Qual que é? Domar burro. Ser peão da fazenda. Esse foi o pior erro que eu fiz na minha vida, foi aprender isso. Que história do senhor, não? Eles me trouxeram aqui na fazenda, aí foi em 1933, eu saí em 1970. O senhor chegou em 33 aí. 33, depois da Revolução. Dia 16 de novembro. E saiu em 70. Em 70. Era um trabalho escravo que vocês faziam? Era, porque não ganhava nada. E era sujeito aí, não podia sair, canto nenhum. Qual que era o regime? Não podia sair da fazenda? O tutor, nós já tínhamos 2 cachorros já mestrados, já ensinados. Nós não podia sair. O cachorro acompanhava a gente. Teve criança que morreu na época aqui? Teve. Ok. Professor, para o senhor esse relato rapidamente. Eu vi que o senhor está até emocionado em ver. Porque para nós é uma história fascinante, mas para ele que viveu foi algo terrível. Não há como a gente não ficar sensibilizado por essa situação que esse senhor enfrentou. O assunto que nós estamos, o cofre que nós estamos mostrando, então, é dentro do contexto, a realidade do nazismo no Brasil no século passado. Infelizmente, sim. Na verdade, eu acredito que à medida em que vai ficando um pouco mais distante e que muitos simpatizantes do regime eventualmente estejam perdendo a vida, outras coisas sobre o nazismo no nosso país, na década de 30, na década de 40, nós acabaremos descobrindo. Professor, eu quero o senhor aqui comigo de volta amanhã. Eu vou conversar com o meu diretor. Tatão, nós vamos abrir esse cofre. Abre só a imagem do cofre. Meu chaveiro, amanhã é o seguinte, fica em pé aqui. Tá quase chegando o programa da tarde. E aí? Assim? Tá difícil, mas eu consigo abrir ele. Nós vamos então, Tatão, vamos arrombar o cofre amanhã então. Positivo, pode furar da minha parte. Vamos furar atrás então todo o teu material e vamos furar o cofre ao vivo amanhã. É hoje. Por todos os lugares que eu passei nesses últimos dias, nessas últimas horas, só se falava desse cofre. Só. O mistério de uma fazenda nazista que nós encontramos no interior do estado de São Paulo. E o cofre, que é o grande mistério que cerca o balanço geral, não dessa sexta-feira que está começando agora, estamos no ar. Boa tarde, Brasil, Balança São Paulo. O cofre que encontrei numa fazenda, aonde nessa fazenda, tijolos de simpatizantes nazistas que construíram, vem aqui minha câmera, toda a construção da fazenda foi feita com esses tijolos com a suástica nazista e também, inclusive, aqui me parece até uma referência à bandeira nacional. Pois bem, era uma matéria para nós contarmos a história de simpatizantes nazistas que escravizavam crianças. Crianças que eram retiradas do Rio de Janeiro, trazidas para São Paulo e se tornavam escravas desta fazenda. Não eram alemães, eram brasileiros simpatizantes pós-guerra do nazismo no interior do estado de São Paulo. Uma fazenda na época que era uma verdadeira potência econômica. E seus proprietários, fora a escravidão dessas crianças, nós encontramos hoje o último e vivo sobrevivente que está com 84 anos. Mais do que um sobrevivente, uma fazenda, encontramos esse objeto que vocês estão vendo. Um cofre que, segundo especialistas, tem mais de 80 anos. 80 anos de fabricação. Abrimos a parte de baixo ontem do cofre que não tinha nada. Mas esta parte superior vai ser aberta hoje. É hoje, São Paulo. É hoje, Brasil. Vamos abrir o cofre que nós encontramos na reportagem da Fazenda Nazista e que está parando a cidade de São Paulo. Veja só todas as ferramentas que vão ser aí usadas para abrir o cofre ao vivo no balanço. É hoje, eu posso garantir para o meu telespectador, você que está acompanhando o Geraldo, é hoje que nós vamos abrir esse cofre. Tatão, desde quando eu gravei a matéria, eu disse que você não era obrigado a nada.
Como ontem aconteceu uma situação para mim muito irresponsável por parte da direção do meu programa, e de uma situação que não teve nada a ver com isso, e eu não gostei do que fizeram comigo ontem, eu vou falar. Ontem eu passei por uma situação constrangedora que gravaram comigo e eu não gostei. E eu tive direito de falar e vou falar que não quero que vá para o ar. Você teve toda a liberdade, você tem documentos assinados com direito à imagem e tudo, de que você pode a qualquer momento, se você não quiser, de pegar esse cofre e levá-lo embora, não há nenhum problema. Por que você não queria vir hoje para... Por que você não queria vir hoje? Direto, reto, verdadeiro. Por que você não queria participar do programa hoje? Não é que eu não queria participar, é que quando você foi lá na fazenda, a gente teve uma conversa um tanto diferente do que aconteceu no estúdio. Não foi diferente. Desculpa, não, mas não foi. Não foi diferente, Tatão. A única coisa que você não queria é que danificasse o cofre. Apenas isso. Não foi? Você falou, não gostaria que danificasse o cofre, porque faz parte do museu, porque vocês têm um museu dentro da fazenda. E esse cofre estava lá. Tudo bem. Agora, não tem como abrir esse cofre no segredo, Tatão. Não tem. Não há quem eu traga aqui que vá abrir esse cofre no segredo. Até justifica, mas depois daquele leve desentendimento, um mau entendimento, não sei bem como que foi, aí durante o dia eu tentei falar com a família, não consegui. À noite eu falei, já está fazendo aqui 5, 6 dias que eu estou para São Paulo. Sim, exato. E eu também tenho meus compromissos. E fica até indelicado eu sair de lá e a família e tudo isso. Então, agora você concorda que eu não poderia arrombar? Seria muito fácil a gente arrombar esse cofre? Com certeza. Meter uma picareta, um maçarico, alguma coisa? Seria? Isso eu poderia ter feito alguns anos atrás. Então, exatamente. E nós não vamos fazer isso agora. Eu agradeço a atenção. Exatamente. Agora você não queria vir por quê? Você chegou a desistir? Não, desistir não. Mas eu fiquei assim um tanto magoado pelas circunstâncias. Aí de repente falar em detonar isso aqui. Aí eu fiz contato com a família. Caramba, a gente faz quantos anos que vem resguardando esse patrimônio, que é um patrimônio histórico. É um patrimônio. Não pertence, pertence a todos nós. E numa dessa, aí à noite eu conversei com a família, a gente... Você ia desistir. Você ia desistir, eu sei disso. Não, eu tava com a cabeça aqui. Não sei, você me desculpa, mas... sei lá. Você sabe o que foi encontrado? E importante que eu tenho você como testemunha. Você sabe que no dia em que nós abrimos a parte inferior, tinha um objeto lá dentro que nós não vimos e que hoje o chaveiro André encontrou aqui no estúdio e que eu vou mostrar agora. Você não viu ainda, né? Não? Tinha aranha. Vem cá, tinha aranha, mas não era só aranha. Não, por favor, Tatão, não fale o que é, ok? Não fale o que é. Viu lá no final? Coloca a luz mais perto lá pra ele. Lá no cantinho, aqui no cantinho. Não fale o que é, tá? Pode. Esperava encontrar aquilo que tem aí dentro? Você concorda que esse pequeno objeto pode ser a pista e a dica de ter muito mais da parte de cima? É difícil, né, Geraldo? Eu acredito mais em algum papel, documento, alguma coisa assim. Agora, meu Deus do céu. Esse furo ajuda a abrir o cofre. Gente do céu, é uma emoção muito grande demais, cara. Pode não ter nada? Pode. Mas eu tô falando do valor histórico. E o que vocês estão vendo agora aqui, olha lá, Leandro, vai lá. A ferramenta, balanço geral ao vivo. Vem comigo, balança São Paulo. Chegou a hora. A hora da verdade. Esse furo aí exatamente tem que ser aí. Não pode ser. Dá uma olhada no furo, vem cá, Leandro. Olha lá. Não pode olha ser lá. nem aqui, nem aqui, nem ali, nem lá. Tem Olha, que ser aí. olha aqui, veja só. Vejam só. O furo já foi feito. E é esse furo. Tem que ser nessa posição. E a partir de agora vocês vão fazer o quê? Vamos tentar caçar os 3 discos nas passagens real. Porque tem passagem falsa. Você pode caçar 2 real e 1 falso. Só que esse trabalho é um trabalho de engenharia. Vai lá e ouve e não é fácil. Não é colocar, virar, não é uma chave e abrir. Não é. Se um cofre novo já dá trabalho, você imagina um cofre que tem 80 anos.
Não adianta. Eu vou dizer uma coisa pra vocês e... É que não é fácil abrir um negócio desse. Quando eu falei que era pra estourar, os caras... Mas não dá, porque o Tatão... Eu vou dizer uma coisa, o Tatão é muito nervoso. É muito nervoso. E ele não quer que danifique, tá certo ele. Tá? Ele... Agora vem cá, corta pra mim, eu vou lá no estúdio. Vem cá, olha aqui, tô na 1 aqui, vem cá. Isso, aqui. Boa, Casão. Vou dar uma cortada pra você, que você não apareceu hoje, você nem me filmou nada hoje, né, Casão? E aí, Virgílio, você não fala nada, o que eu quero saber você não fala. Ah, é? Ah, não acredito. Estão falando que... Não adianta, sabe o que é? Como é a minha cara que passa, isso aqui é o Príncipe Harry do lado do R7 que me ajuda aqui. O pessoal acha que é brincadeira minha. Aí o diretor fica falando isso, e aí o pessoal acha que é zoeira. Não, tudo bem, é verdade, mas vocês vão ter que provar. Porque quem anda na rua depois sou eu, não são vocês. Tá indo bem a pesquisa aí ou não? Tá, tudo bem. Vamos lá. A informação que eu recebo agora é que está muito difícil de abrir o cofre. Estamos bem aí, Virgílio, para agradecer São Paulo? Obrigado pelo primeiro lugar aí que vocês aí nos dão sempre. Que emoção. Que emoção de estar fazendo um programa bacana como esse. Programa pro povo, na hora do almoço. É que já tem aquela mesmice na TV, né, na hora do almoço, então aqui pelo menos vocês se divertem. Tem a notícia, tem, mas tem essas situações. Bem, cadê o microfone para mim? O que está acontecendo aí, esqueci até o nome dele, sei. É o Seu Toninho, vem cá. O que está acontecendo aí, seu Toninho? Hã? Tá dando uma canseira, né? Vocês chegaram a destravar o cofre ou não? Ainda não. Tá travado isso aí? Tá tendo um pouquinho de dificuldade só para sincronizar um segredo, mas tá quase. Mais alguns minutinhos André, ele já vai... pode falar, é verdade que você tinha destravado e agora travou de novo? A fechadura ela não... Ela Vocês não tinha visto, tiraram aqui, vocês pediram pro Tatão isso aí? Pediram aí? Pode deixar o retorno para mim no ponto, por favor. Obrigado, Flavinho. Bem, o especialista da bala tá chegando. A bala que nós encontramos está aqui, ó. Ah, ele já tá aqui? Acabou de chegar. Vem cá comigo, pega lá. Dá um chicote, vem, Leandro. Pode pegar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não tem firula. Aqui não tem. Prazer, Geraldo. Tudo bem? Ok, gente, nós temos 30 minutos, está acabando o balanço. Acabando não, tem meia hora ainda. E nós vamos abrir, telespectador. Pode ter certeza que respeito a você que durante toda a semana. Geraldo, pelo amor de Deus. Cara, ontem foi um negócio surreal. Onde eu passava era só desse cofre. Só. E pra mim, obrigado por estar do meu lado e estar aí na minha companhia. Chamaram você às pressas, né? Chamaram correndo aí pra gente ver o que tem aí no cofre. Quem é o senhor? Eu sou o Nelson Pereira, sou instrutor de armamento e tiro da credenciada da Polícia Federal. Eu pedi o seguinte. Nelson, não sei se você está acompanhando a história do cofre, Nelson, ou não? Fui fazer uma reportagem em Campina do Monte Alegre, a 300 quilômetros daqui, numa fazenda que teria escravizado crianças em 1930 e 40, até antes. E lá foi uma fazenda nazista. Esses tijolos que você vê aqui, a maioria das casas foram feitos e eram gente poderosa da época, simpatizantes do nazismo na época. Crianças eram trazidas do Rio de Janeiro, levadas a essa fazenda e lá escravizadas. Isso é um fator histórico. Historiadores, estamos aqui com o professor e tudo mais, isso é comprovado. Tá. E no meio dessa matéria, encontramos esse cofre, que deve ter pelo menos de 80 até 90 anos. Ontem, raspando esse cofre aqui, apareceu esse número, tá? Estava acompanhando. Esse número era uma homenagem à data política em que Hitler, na Alemanha, começava a ganhar força politicamente. Ok. Aí nós resolvemos abrir a parte inferior aqui do cofre, seu Nelson. Aí, o baú do cofre. E abriu ao vivo. Só que por um erro meu, e foi meu erro, eu não olhei direito. E só tinha até brincando, tinha até uma aranha morta e tal. Só que hoje, o André, um dos nossos chaveiros, juntamente, são todos chaveiros. Esse tem 45 anos de chaveiro, ele tem mais de 15, enfim, pessoal. E aí abriu e foi encontrado, cadê a pinça que estava aqui em mim, hein? Eu nem peguei na mão para não gozar. E aí foi encontrado, nós não abrimos a parte superior ainda, que nós não sabemos o que tem. E foi encontrado, tá lá a pinça,
aquela bala que eu gostaria que o senhor visse. Por que eu te chamei aqui, Nelson? Para o pessoal não achar que é coisa plantada. Ah, pegou uma bala e jogou. Então, um especialista que pode falar que projeto é esse, se é um projeto antigo, e fica o senhor à vontade de ver, de pegar o projeto com a pinça para falar para a gente. Não precisa pinça, não. Isso é um projétil. Ele foi, tô vendo aqui que ele foi percutido, falhou, tá vendo? Se a câmera puder pegar. Eu não entendi. Ele foi percutido, que é tá? isso? Ele foi colocado na arma, foi disparado, mas ele não disparou. Ou porque estava muito velho, ou porque Alguém desliga o rádio, por negou, favor, que tá fazendo negou barulho. o fumo, tá? Desculpa, senhor Nelson. Quer dizer, essa arma foi disparada? Positivo, essa arma foi disparada, essa munição foi disparada. Ela é uma munição 38 short. Hoje em dia as armas não têm mais esse tipo de munição, não se usa mais. É muito antiga. Eles eram revólveres com tambor pequeno, né? Muito embora seja do mesmo diâmetro. Isso que eu ia falar, um 38, aparenta ser do 38 de hoje. É o 38 curto, 38 short, tá? Há quanto tempo essa bala ficou sendo produzida ou deixou de ser? Não, ela é ainda produzida, tá? Mas é uma munição muito antiga mesmo, tá? É por isso que ela tem mais de 50 anos, com certeza. Tá vendo por que eu pedi Ela a tem minha mais de 50 anos, com certeza. Está aqui comigo Nelson de Oliveira. O senhor trabalha com eu digo que o senhor é um pesquisador, estudioso de projetos. Há quanto tempo aí na sua vida? Uns 25, 30 anos. Quer dizer, de bala o senhor conhece? Muito. Todos os tipos. Todos. Desde a garruchinha, hoje até... Desde as garruchinhas antigas até as munições mais modernas. Não, estou colocando isso aqui porque para colocar na boca. Já pode tirar agora? Então pronto. Não coloca na boca. Um fala, coloca na boca, outro tira na boca. Um coloca na boca. Eu tiro na boca, coloca na boca. O que eu faço? Deixa só a lapela. Pronto. Tá pegando. Bem, o mais importante para mim, que eu quero, por favor, mais uma vez. Então, essa bala, comprovadamente, deixa eu pegar aqui. Essa bala que nós estamos vendo, então, é uma bala que deve ter pelo menos 50 anos. No mínimo 50 anos ela tem. No mínimo, tá? Eu já presenciei, já tirei com munições muito antigas, da Revolução de 32, tá? E funcionou. Então, às vezes as pessoas falam, não, essa munição é velha, não funciona mais. Funciona. Temos que ter um cuidado muito grande com esse tipo de coisa. Tá. Então, isso comprova que, junto com o cofre, essa bala não foi colocada aqui por nós, jamais sabíamos isso. Por isso que trouxemos uma pessoa respeitada para credenciar a gente com informações corretas. Tá vendo o respeito que nós temos por você? O respeito que eu tenho por você, que não tem enganação. Não tem. Atenção, seu Toninho, vem cá comigo. O cofre agora pode ser aberto. Conseguiram encontrar? Vamos lá? Vamos lá? Conseguiram? Antes disso, meu diretor, fala comigo, Virgílio. Que hora que é agora, hein? 2h20. Cedo para abrir ainda. Tá aberto o cofre ou não está aberto? Está quase aberto. Por favor. Quase aberto. Então pode abrir o cofre agora. Vamos nos afastar. Agora só o seguinte. Não mexam, por favor. Deixa o retorno do ponto para mim. Só que não abram, por favor, o compartimento. Não abram, por favor, o compartimento. Eu quero agradecer vocês que me acompanharam durante uma semana. Eu quero dizer o seguinte, é um cofre que deve ter mais de 80 anos, faz parte da história do Brasil. Para mim não importa, de repente vai abrir, como eu estou falando, pode não ter nada. Geraldo, mas tudo isso para nada. Vocês queriam que a gente plantasse alguma coisa aqui dentro? Não dá. Então é o seguinte... Para mim não importa se tiver uma pena, tiver documentos, não tiver nada aqui. A história já foi contada no balanço e você estava comigo e nós descobrimos isso que nenhum outro programa tinha descoberto. E nós descobrimos isso. Agora, se tiver alguma coisa, vai ser uma surpresa. E o que tiver, aí a gente não vai mexer. Ok, Tatão? O que tiver, a gente não mexe, ok? Positivo. É trazer alguém com conhecimento técnico para manusear o que tiver, seja lá o que for, não? Nelson, a bala tem pelo menos 50, só a bala pelo menos 50 anos, você acha? Pelo menos 50 anos, porque hoje já não se fabrica mais armas para esse tipo de munição. Quer dizer, é uma arma que condiz com a idade do cofre.
risco à idade do cofre. Para mim aqui basta. Atenção, Brasil. Se eu abrir aqui, vai? Ainda não? Então vai, eu preciso abrir aqui. Pode forçar pra direita. Hã? Sentido horário. Espera um pouquinho, microfone para mim. O que você falou? Eu vou girar o rotor. O senhor, por gentileza, sentido horário, ok? Para cá. Pra cá, assim. Mas só girar? Pode girar. Ok. Força. Força. Atenção, abriu! Pega aqui pra mim, Leandro, isso aqui, veja só, até terra caiu, dá uma olhada. Aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, veja aqui, terra, olha isso. Um segredo. Que segredo? Porque o último número, que é uma dezena, aliás, são 3 dezenas pra abrir. Se a pessoa com as próprias 3 dezenas tentar abrir, se não for devidamente orientado, não consegue, tá? A última dezena coincidiu com os números certinho aqui, ó. Não é verdade. Coincidiu. Não é verdade isso. Não é verdade, não pode ser. O Virgílio, ele falou o seguinte, as dezenas aqui do segredo, é isso? Corretamente. Condizem com a numeração lá. A numeração lá a numeração... A do rotor, do rio. Me dá a numeração do rotor. Isso, 13 mais 30. Só um minuto, Jota. Lembra outra que o senhor falou? Você falou pro senhor aqui que não era o segredo, ele falou, não, esse é o... Número de série. Número de série? Mas Então é o número. Tá sendo uma surpresa. Não, mas então é o mesmo... Não é número de série, seria o código mesmo. Um tipo de assinatura, né, do proprietário do cofre. É assinatura. Falou tudo. É a assinatura do poderio do dono da época. Ó, eu quero a assinatura do segredo do meu cofre, da minha fazenda, a data em que Hitler começava a ganhar força politicamente na Alemanha. E nós, simpatizantes, o cara colocou no cofre. Cofre aberto, São Paulo. O que é, Virgílio? Atenção, acabamos de localizar, essa história vai voltar segunda-feira. Atenção que essa história vai voltar segunda-feira. Acabamos de localizar um dos descendentes sobreviventes da família Rocha Miranda. A avó dele falava sobre esses patrões nazistas da época, o sofrimento. E claro que eu vou tentar... Onde que ela mora? Sabe o estado que ela mora, Virgílio? Não sabe. O cofre nazista já está aberto. Vai ter alguma coisa? Aposta que você, meu telespectador, meu companheiro, porque você é meu companheiro, a senhora é minha companheira, né? Teve gente que deu risada, e agora as pessoas que deram risada? Ah, o balanço inventa. Comprovamos que o cofre é real, antigo. Trouxemos um sobrevivente que a Discovery estava lá mesmo, e a Record entrevistou primeiro, o meu programa entrevistou primeiro, trazendo pessoas sérias em cada uma. Pessoas sérias. Encontramos uma bala, colocaram a bala. Trouxemos aqui o Nelson, um dos grandes especialistas, estudioso de armas do Brasil. Eu falei, traz um cara sério. Então, é só para assinar o seguinte, que aqui a gente brinca e brinca muito, mas na hora de falar sério, olha bem para mim, nós vamos falar. Não tem patifaria contigo aqui. O cofre já está aberto, olha aqui. Repito, pode não ter absolutamente nada aqui dentro, mas também pode ter algo. Hora de revelar. Leandro, atrás de mim, por favor. A grossura da parede. Não, atrás, nas minhas costas, Leandro, por favor. Nas minhas costas. Mais aberto. Repito, desde a segunda-feira. Aqui, Lê, nas minhas costas, por favor, irmão. Bem aberto pra mim, bem aberto no fundo, isso. Desde o começo da semana, eu falei, vamos abrir o cofre e pode não ter nada. Isso que eu quero deixar. Nós não vamos, se tiver, ok. Se não tiver, olha aqui, pega aqui, ó, volta, vem, Lê. Olha aqui, ó o dedo, olha aqui na minha mão. Olha aqui. Meu Deus. Atenção, atrás de mim, Lê, por favor. Meu Deus do céu. Não acredito isso. Virgílio, você não acredita, diretor? Meu Deus do céu, não acredito isso. Eu tô falando. Não é verdade. Tem coisa. O cofre tá cheio. Tatão, o cofre tá cheio.
Não estou brincando. O cofre está cheio. O primeiro que merece ver isso, abre para mim a câmera. Eu não posso ser egoísta, porque quem merece ver primeiro o que tem dentro do cofre é você. Não fale o que tem, mas olhe agora com seus próprios olhos. Ô, louco! Aê, Elsa! Meu Deus do céu, vocês não fazem ideia. Muita coisa, muita. Não fale ainda, não fale. Não fale. Eu errei. Professor, cadê o professor? Vem, rapidamente. Rapidamente. Tem coisas. Pra quem duvidou, e agora os caras. Os caras, é o programa que inventei aí. Parabéns, Vocês que gostam de sentar o traseiro, escrever, dar pau na gente, que a gente inventa coisa. Inventa, vou mostrar pra vocês o inventa agora. Agora vão ter que me engolir. Fechando, vem cá, olha só aqui, vem cá, Lê. Onde eu tô aqui, Lê, por favor, só aqui. Lê, aqui. Olha só aqui por cima, Lê, por favor. Aqui. Olha a espessura do cofre, pega aqui, Lê. Atenção, a hora de revelar. Fechando. Tem muita coisa e é inacreditável o que tem aqui dentro. Meu pai do céu. Professor, olha só o que tem lá. Não fale, ok? Pega o semblante do professor de história aqui. Não fale o que é. Eu tô emocionado de poder estar aqui. Eu agradeço você me trazer até aqui. Muito obrigado. Atenção, olha lá, professor. Veja lá. Pois é. Só que nós vamos ver agora. Me dá luva rapidamente. Luvas, que eu não pego nisso aí. E aí, alguém aposta? Geraldo, para! Para, vocês ficam na novela da Record, novela fica 9 meses. Não, o que é? Dinheiro? Tá frio! Vai lá! Tá frio! Vamos lá! Ouro! Deixa o retorno pra mim que tá ótimo, por favor, do ponto. O Tatão tá olhando. Eu preciso de uma bancadinha aqui pra mim. Documentos históricos. Eu preciso de uma bancada alta pra mim aqui. Ok, o diretor quer falar comigo, pois não? O que foi? Calma. Fala, diretor. Pois não. Só tem uma coisa que é histórica. Meu Deus, é muito, cara. Referente ao nazismo. É referente à história. Eles tinham medo de morrer, hein? Eles tinham medo de morrer. Sabe o que tem aqui dentro? Não sei. Deve ser do cofre. Bem. Seu Toninho já tinha visto alguma coisa assim? Não fale. Já tinha visto isso na sua vida? Não. O que tem ali? Não fala o que tem ali dentro. Já tinha visto alguma coisa parecida? Fora o que tem na gaveta, não sei se as gavetas estão fechadas. Essas gavetas têm fechadura. Estão abertas. Abri a gaveta. E tem a outra gaveta de baixo, não sei se está fechada. Só vou pegar uma das coisas que está aqui. Pode pegar, diretor? Meu Deus. Primeira gaveta, ó o barulho. Tem uma chave. Ó, abri. Agora tem a outra gaveta. A segunda eu não posso abrir, que eu não posso falar por quê. Não. Eu vou tirar só... Podemos começar, diretor? Vamos lá? Vamos começar a tirar e colocar aqui. Tem muita coisa. Se a gente não começar, não vai dar tempo. Tô te falando sério. Vambora. Vambora. Fala, meu diretor. Vamos lá. Começando. Nossa. Olhem isso. Amarelona. Já vi a data dessas moedas aí. Essa amarelona eu conheço. Vou começar. Atenção. A primeira coisa que tem aqui. Fica aqui para mostrar o cofre de frente para mim. Vocês com licença, por favor, gente. Não vai não. Pode ficar tranquilo, diretor. A primeira. Eu errei. Eu achava que não tinha. Meu câmera. República dos Estados Unidos do Brasil.
Veja só. Vamos aqui na segunda-feira, nós vamos fazer um programa especial. Olha isso, olhem isso. Tem mais no dedo, as moedas tem mais, as moedinhas aqui, ó. Olha isso. Aqui meu câmera, Leandro. Mas não tem, vocês não viram que... Calma que vocês vão ver mais. Tem mais, atenção. Não abre ainda não, tá? Senão o pessoal vê aqui total. Atenção. Mais agora. Essas moedas têm data. Atenção. Agora aqui. Dinheiros de época, mas isso não é nada. Vocês vão ver que eu vou tirar daqui de dentro. Obrigado pela audiência. Obrigado, São Paulo. Balança. Moedas antigas. 200. Olha aqui, uma moeda. Olha aqui. 200 réis. 200 réis. O cofre que muitos duvidaram. Agora o mais importante aqui, vou pegar. Vamos, Geraldo. Aqui. Para. Rapaz, aí esse pode valer mais do que dinheiro. Esse é o maior valor. Caderneta conta corrente. Banco Comercial do Estado de São Paulo. Dr. Sérgio Roça Miranda. Era ele, o simpatizante. Era ele. Aqui a caderneta de poupança dele. Qual a data disso? Veja isso. A data, vamos encontrar a data. Era um pouquinho. Ano de 1934. Outra documentação, os papéis aqui tem que tomar muito cuidado, por isso que eu tô com a luva. 1912, é isso? Outro documento que tem que ser aberto com muito... Certidão de nascimento. Deixa eu ver. É aqui. Aqui, Renato, do sexo masculino de cor branca, nascido às 10 horas do 45 minutos de 30 de julho de 1918, na Praia do Flamengo. É uma certidão de nascimento. Mas calma que ainda não tirei, ainda vou tirar, eu vou tirar ainda. Cuidado com a moeda. Vejam isso. Documentos históricos da Fazenda Nazista. Sim, imposto. Renato Rocha Miranda Filho. Será que vai falar alguma coisa do nazismo aqui? Calma que ainda tem muita coisa dentro do cofre. Vocês vão ver dentro do cofre. Quando você esteve aqui pela última vez, em outubro, manifestou seu absoluto interesse na assinatura urgente da permuta de 60% de pessoas da Fazenda. Permuta de pessoas? Consultamos novamente uma pessoa. Esse documento eu não posso nem ler. Qual a data? Rio de Janeiro, 23 de novembro do ano de 1964. Correspondência, veja só. Notas promissórias. Olha a cor desses papéis. Tem mais dinheiro lá dentro. Mais uma carta. O cofre nazista. Vamos colocar tudo aqui. Produção, pode me ajudar aqui, coloque aqui. Pegamos uma bancada aqui. Mais uma carta aqui, ó. Aqui deixamos consignados os nossos sinceros agradecimentos ao senhor pela dedicação, pela atenção e interesse em ajudar a nossa escola. É uma pessoa agradecendo ao Renato Rocha Miranda. Uma carta. Outro valor histórico. Eu vou mostrar dentro do cofre daqui a pouco. Professor, o que o senhor está achando disso? Microfone para o professor. Eu acredito que muitas pessoas em casa não imaginaram que poderiam presenciar um momento desse. Poucas pessoas têm a possibilidade de verificar documentos tão antigos que praticamente estão sendo revisitados muitos anos depois. Tem um valor histórico muito importante isso que nós estamos verificando aqui. Dá uma olhada. Segunda-feira nós vamos fazer um programa especial. Nós vamos trazer aqui historiadores, gente que entende de moeda, tudo isso aqui. Nós vamos dar uma olhada nesse dinheiro. É impressionante isso aqui. Pega isso, por favor.
Assim que puder voltar ao retorno, Flávio, volte para mim, que é muito importante aqui. Não perca o programa da segunda-feira. Agora eu tenho que mostrar em respeito ao telespectador. Por favor, lá, Leandro, lá para mim, lá, Lê, na frente. Eu quero que vocês vejam. Aqui, pode vir agora, Leandro. Veja só. Agora eu vou sair daqui da frente e vocês vão ver o cofre por dentro. O nosso câmera. Pois não, Leandro, vai lá. Onde você está mesmo. Vá vendo, esse é o cofre que nós encontramos. Vocês veem, luz para mim, por favor. Vocês estão vendo que dentro do cofre ainda... Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. Veja. Olha a chave que antiga. E muitos papéis. Muitos papéis. Que conta a história do Brasil. Agora, o que está aqui, o que está guardado aqui dentro, historicamente, a gente não vai conseguir mais dinheiro. Ó, pega eu pegando a grana lá, por favor, olha. Dá uma olhada aqui. Olha isso aqui. Olá, rapaz, vermelhona. Olha isso. 5 mil cruzeiros. Consegue imaginar? Isso aqui era muito dinheiro, muito. Colocar esse dinheiro todo aqui. A gente abrindo em cima da mesa. E tem mais. E essa caixa agora aqui, ó. Tem mais aqui. Tem mais. Nós vamos entender tudo isso, o que significa no programa da segunda-feira. Todos esses mistérios, tudo isso aqui que tem que ser na mesa aqui, tudo. Nós vamos trazer especialistas de dinheiro, tudo, de papéis para analisar aqui. Olha só essa caixa que está escrito aqui, ó. Vacina contra o carbúnculo. Aqui, ó. Uma caixinha de vacina contra o carbúnculo. Aí, ó. Peste, tamanqueira e mancha. É isso. Então, isso aqui, vamos continuar aqui no cofre, dá uma olhada. Pegando mais aqui, Leandro. Vocês estão vendo. Mais papéis. Mais papéis. Acidentes do trabalho. Apólice. A gente tem que tomar muito cuidado. Documentos da fazenda. Agora vamos encontrar alguma coisa aqui do nazismo. É isso que nós vamos ver. É isso que nós vamos ver. Segunda-feira, a reportagem completa. É escritura, né? É escritura. Escritura da fazenda. E aqui dentro, meu câmera, rapidamente, mais dinheiro ainda. Você tem que pegar com muito cuidado, porque tem muito dinheiro. Professor, alguma coisa mais para falar, por favor? A única coisa que eu posso dizer é que, na verdade, nós temos aqui registros de vários períodos, né? Então, inclusive, uma das primeiras coisas que precisa ser feita é separar esses documentos e objetos por cada período, por cada década e avaliar a importância de cada um. Aliás, no programa da tarde, eu quero avisar, depois que acabar o meu programa, no programa da tarde com a Ana e com o Brito, também vai ter um cofre lá. Tem uma história de um cofre, que eu não sei o que é, e colado a esse assunto, também um cofre lá que eles vão estar abordando no programa da tarde. Oi, Tatão. Do jeito que eu tô vendo essa loucura, essa paranoia coletiva, excitação coletiva, esses valores vai ter que voltar para dentro para fechar. Sim. E eu também não vou poder levar esse copo de imediato para casa. Ele vai ter que ficar até os estudiosos. Vamos devolver tudo aqui. Olha aqui. Olha o maço de dinheiro. Olha, quem poderia imaginar, cara? Agora nós vamos abordar isso segunda-feira. Por que tudo isso foi abandonado? Estranho. Que história que está por trás? Será que eles estavam fugindo de alguém? Olha o maço de dinheiro. Isso aqui, ó, em dinheiro de hoje, eu vou dizer para vocês que deve ter aí uns 300 mil reais, para mais. Eu não sei, nós vamos ver. É por isso que eu tenho que entender. A família Rocha de Miranda, nós vamos tentar, inclusive, no Rio de Janeiro, com o apoio da Record do Rio de Janeiro, com o apoio da Record do Rio de Janeiro, nós vamos fazer um grande programa segunda-feira, tá? Dá uma olhada nisso. Olha o que nós encontramos. Fazenda Santa Bertina. E o senhor e Renato Rocha de Miranda Filho, confirmando nossos entendimentos anteriores e com o recebimento nesta data da importância de 13 milhões de cruzeiros por intermédio do banco tal, Estado de São Paulo. Comunico que a partir de hoje, dia 30/8/62, pertencendo a Vossa Senhoria, todo o gado existente nas fazendas Santa Bertina e Santa Rita, bovinos esses cuja metade me pertencia, conforme doação feita pelo senhor Oswaldo Rocha Miranda em carta de 29 de maio de 61. Saudações, Augusta Rocha Miranda.
aquele cidadão que o senhor Aloysio falou. Nós temos que trazer o senhor Aloysio e o Dr. Sidney na segunda-feira aqui. Vai lá dentro para mim, meu câmbio, por favor, luz lá. E ainda tem aquelas moedas que vocês estão vendo. Agora, para mim é o seguinte, o que é que está por trás disso tudo? Por que eles abandonaram? Foram na época procurados? Qual que é a existência realmente? Meu câmera agora está até abaixo. Isso, Leandro. Entra dentro. Isso, entra dentro, por favor, do cofre para mostrar aí. Dá uma olhada. Então, por que abandonaram? Oi. Tem mais amarelona. Imagina. Eles abandonaram isso por algum motivo. E eu vou descobrir que motivo é esse, cara. Ninguém guardaria tamanha riqueza e dinheiro abandonando isso. Mais notas, receitas e tudo mais. O valor histórico com exclusividade encontrado aqui no nosso balanço geral. As folhas estão quase... não estão se desfazendo, mas elas estão bem frágeis. Documentos da Fazenda. Vamos ver mais alguma coisa aqui? Gente, estou transpirando, não é só de calor, não. Ó, mais um maço. Eu acho que com um especialista de dinheiro, no programa da segunda-feira, nós vamos saber quanto que vale. Porque, olha, é muita grana que tem aqui. Eu só posso dizer para vocês que todo o dinheiro... Porque é o seguinte, professor, por que abandonaram? Eles que eram tão poderosos, tudo bem que tinham muito mais dinheiro que isso. Mas é estranho terem largado tudo isso. Existe também uma possibilidade. O Brasil passou por várias reformas monetárias. Há uma possibilidade do dinheiro ter ficado no cofre, houve a troca da moeda, não fizeram a substituição e o dinheiro perdeu o valor. O valor de troca. Olha só. Olha aqui, mais dinheiro. Vem agora aqui. Bem, seguinte, eu quero agradecer a grande audiência que vocês me deram durante toda a semana. Mas segunda-feira, imperdível.